Antes do tempo existir. Antes do espaço se expandir. Antes de qualquer estrela acender sua primeira luz. Existe uma pergunta silenciosa que atravessa eras, culturas e consciências. De onde tudo veio? Essa pergunta não nasce apenas da curiosidade da mente. Ela nasce de algo mais profundo. Ela surge da memória da alma. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano tenta compreender a origem da existência. Povos antigos criaram mitos, símbolos e narrativas sagradas. Religiões ergueram templos, escreveram livros e estabeleceram dogmas. A filosofia buscou respostas pela razão. A ciência, pela observação do universo. Cada caminho tentou, à sua maneira, explicar o mesmo mistério, a causa primeira de tudo o que existe. Atenção, o que você vai ouvir agora não é religião, não é teoria e não é fantasia. Este conteúdo não foi feito para convencer você de nada. Ele foi criado para ativar lembranças profundas sobre quem você é, de onde veio e por que a sua consciência está aqui neste momento da história. Se você sente que existe algo além do que nos foi ensinado, se percebe que a realidade não é apenas matéria, rotina e sobrevivência, então este vídeo não chegou até você por acaso. Aqui, no Códigos da Nova Terra, nós decodificamos conhecimentos antigos e revelações profundas que ajudam a expandir a consciência e despertar o ser interior. Antes de continuar, inscreva-se no canal, ative o sino e permaneça até o final. Porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você vê Deus, o universo e a si mesmo. O livro de Urântia começa exatamente nesse ponto. Não começa com a Terra. Não começa com o ser humano. Não começa com a história. Ele começa com a origem absoluta da realidade. E faz isso de uma forma surpreendente, não exigindo fé cega, não impondo crenças, mas convidando a compreensão consciente. Aqui, Deus não é apresentado como um juiz distante, irado ou punitivo. Também não é descrito como um conceito abstrato e impessoal. Deus é apresentado como realidade viva, como presença constante, como consciência pessoal. E entender isso muda tudo. Durante milhares de anos, a humanidade construiu imagens distorcidas sobre Deus. Muitas pessoas rejeitam a ideia divina não porque Deus não faça sentido, mas porque a versão que lhes foi apresentada não corresponde à verdade mais profunda. Um Deus que castiga eternamente. Um Deus que escolhe favoritos. Um Deus que exige submissão pelo medo. Um Deus que observa o sofrimento humano sem se importar. Essas imagens não nascem da essência divina. Elas nascem do medo humano projetado no sagrado. O livro de Urântia desmonta esse erro fundamental logo no início. Deus não é uma criação do homem. O homem é uma expressão da criação de Deus. E mais do que isso, Deus não governa pelo medo. Ele sustenta pela compreensão. Ele não impõe. Ele convida. Para evitar confusões emocionais e religiosas, essa revelação utiliza um termo preciso para definir Deus, a primeira fonte e centro. Essa expressão carrega um significado profundo. Primeira, porque nada vem antes. Fonte, porque tudo emerge dela. Centro, porque tudo é sustentado por ela. Toda energia tem origem nessa fonte. Toda vida nasce dessa fonte. Toda consciência é mantida por essa fonte. Nada existe fora dela. Nada escapa à sua presença. Nada está separado de sua realidade. Mas isso não significa que Deus seja o universo físico. Significa algo ainda mais profundo. O universo existe dentro de Deus. Assim como um pensamento existe dentro da mente que o cria, toda a criação existe dentro da consciência divina. O espaço não limita Deus. O tempo não condiciona Deus. A matéria não define Deus. Deus envolve tudo, sustenta tudo e transcende tudo. Um dos pontos mais revolucionários dessa revelação é afirmar algo simples, porém transformador. Deus não é apenas uma força cósmica. Deus é consciência pessoal. Uma força não ama. Uma energia não conhece. Uma lei não se importa. Mas uma consciência pessoal conhece. Isso significa que Deus não percebe a humanidade como um todo impessoal, mas reconhece cada ser individualmente. Não como um número. Não como uma estatística. Mas como uma identidade única e irrepetível. Isso muda completamente a forma como você se vê. Você não é um acidente do universo. Você não é um erro biológico. Você não é um ser insignificante em meio ao caos. Você é uma intenção consciente. Sua existência tem significado.
Sua vida tem propósito. Sua consciência tem valor eterno. Aqui entramos em um conceito fundamental: personalidade. Personalidade não é forma humana. Não é corpo físico. Não é ego. Personalidade é a capacidade de reconhecer a si mesmo, fazer escolhas conscientes, amar, relacionar-se. O livro de Urantia afirma que Deus é a fonte original da personalidade. Tudo o que possui identidade consciente deriva, de alguma forma, dessa fonte. Isso significa que a sua capacidade de amar não surgiu do acaso. Sua busca por sentido não é ilusória. Seu desejo de verdade não é inútil. Eles são reflexos da fonte que habita em você. E é aqui que surge uma das ideias mais profundas de toda essa revelação: Deus não está distante no céu. Deus não está separado da criação. Deus não está fora de você. Ele está presente, de forma íntima, real e constante. Não como uma imposição, mas como um convite silencioso à consciência. E essa presença não controla suas decisões. Não viola seu livre-arbítrio. Não força sua evolução. Ela orienta. Ela inspira. Ela espera. A relação entre Deus e o ser humano não é de medo. É de filiação. Você não é um servo condenado. Você é um filho em crescimento. E toda a jornada da existência, da matéria ao espírito, é, na verdade, uma longa caminhada de retorno consciente à fonte de onde tudo veio. Nesta primeira parte da série, estamos apenas abrindo o portal. Estamos apenas tocando a superfície de uma realidade muito mais vasta. Nos próximos capítulos, você compreenderá como essa fonte se expressa, como o universo é organizado, e como cada consciência participa desse grande projeto de existência. Mas tudo começa aqui, com a origem, com a fonte, com o reconhecimento de que você não está sozinho no universo. Você faz parte de algo infinitamente maior. E essa jornada apenas começou. Quando falamos sobre Deus como a primeira fonte e centro, é natural que a mente humana tente imaginar uma forma, um lugar ou uma distância. Essa é uma tendência do pensamento material. Tudo precisa estar em algum ponto do espaço, ocupar um volume, ter limites definidos. Mas a realidade apresentada aqui exige que a consciência vá além dessas imagens. Deus não ocupa um lugar no universo. O universo é que ocupa um lugar dentro de Deus. Essa afirmação muda completamente a lógica comum. Ela nos convida a abandonar a ideia de um criador distante observando sua criação de fora, como alguém que constrói uma máquina e se afasta para observá-la funcionar. Aqui, a criação não é separada da fonte. Ela é sustentada por ela, momento a momento. Isso significa que a existência não é algo que simplesmente aconteceu no passado e continua por inércia. O universo não é um relógio abandonado após ter sido criado. Ele é mantido continuamente pela consciência que lhe dá origem. Tudo o que existe continua existindo porque essa fonte sustenta sua realidade. A diferença entre criação e sustentação. Um erro comum nas explicações religiosas é tratar a criação como um evento isolado no tempo. Algo foi criado, e depois passou a existir por conta própria. Mas o livro de Urantia apresenta uma visão muito mais profunda. Criar não é apenas iniciar. Criar é manter. Criar é sustentar. Se a fonte cessasse sua presença, ainda que por um instante, toda a realidade deixaria de existir. Não haveria colapso, explosão ou caos. Simplesmente, nada. Isso porque tudo o que é finito depende do infinito para continuar sendo. Essa compreensão traz uma consequência poderosa. A existência não é frágil. Ela é intencional. Nada está por um fio. Nada está abandonado ao acaso. Nada está fora do cuidado da fonte. Consciência absoluta e consciência fragmentada. Agora surge uma pergunta essencial: se Deus é consciência absoluta, como essa consciência se relaciona com seres finitos como nós? A resposta é simples na essência, mas profunda em significado. A consciência divina não se impõe. Ela se compartilha. Deus não fragmenta sua essência por necessidade. Ele compartilha sua presença por amor. Isso significa que a fonte se expressa em múltiplos níveis, permitindo que seres limitados possam experimentar, compreender e crescer gradualmente na realidade. Assim como uma luz intensa pode ser refletida em inúmeros espelhos sem perder sua origem, a consciência divina se manifesta sem se dividir ou se diminuir. Cada ser consciente é uma expressão parcial dessa realidade maior. Você não contém Deus.
Mas Deus se faz presente em você. O livre-arbítrio como prova de amor. Se existe uma prova incontestável de que a fonte não governa pelo medo, ela se chama livre-arbítrio. Nada mais arriscado para um criador do que permitir que suas criaturas escolham livremente. O livre-arbítrio implica possibilidade de erro, afastamento, sofrimento e aprendizado doloroso. Ainda assim, ele é concedido. Por quê? Porque sem liberdade não existe amor. E sem amor não existe crescimento real. A fonte não deseja obediência mecânica. Ela deseja compreensão voluntária. Cada decisão consciente, cada escolha moral, cada momento em que um ser escolhe o bem em vez do egoísmo, não é imposto por Deus, é construído pelo indivíduo. E é justamente isso que dá valor eterno às experiências humanas. Deus não exige adoração, ele inspira comunhão. Outra ideia que precisa ser desconstruída é a noção de que Deus precisa ser adorado para afirmar sua autoridade. A fonte não precisa de reconhecimento. Ela não se fortalece com louvores. Ela não se ofende com dúvidas. A adoração verdadeira não nasce do medo, mas do reconhecimento espontâneo da realidade. Quando alguém contempla a vastidão do universo, a harmonia da vida, a profundidade da consciência e o mistério da existência, surge naturalmente um sentimento de reverência. Isso não é obrigação. É consequência. Adorar, nesse contexto, não é se ajoelhar por submissão. É alinhar-se por compreensão. É reconhecer que existe algo maior do que o ego. É perceber que a vida possui um propósito que vai além da sobrevivência. A presença divina não é externa. Talvez uma das ideias mais transformadoras desta revelação seja esta: a relação entre Deus e o ser humano não acontece do lado de fora. Ela acontece dentro. Isso não significa que você seja Deus. Significa que a fonte se aproxima da criação de forma íntima. Existe uma presença silenciosa, interior, que orienta sem controlar, que sugere sem impor, que chama sem obrigar. Ela não fala em palavras. Ela se manifesta em valores, em intuições, em impulsos de verdade, beleza e bondade. Quando você sente o desejo sincero de ser melhor, mais justo, mais amoroso, esse impulso não nasce do acaso. Ele é o eco dessa presença. A jornada não é de submissão, é de amadurecimento. Deus não espera servos submissos. Espera consciências maduras. A existência não é um teste para evitar punição. É uma escola para desenvolver discernimento. Cada experiência, mesmo as difíceis, contribui para o crescimento da alma quando é vivida com consciência. Nada é desperdiçado. Nenhuma dor é inútil. Nenhuma busca sincera é ignorada. A fonte não elimina os desafios. Ela os transforma em degraus. O início de um caminho infinito. Neste ponto da jornada, algo importante precisa ficar claro: a compreensão de Deus não encerra perguntas. Ela abre horizontes. Quanto mais se entende a fonte, mais se percebe a vastidão da realidade. E isso não gera medo. Gera humildade, curiosidade e desejo de crescimento. Você não foi criado para permanecer pequeno. Foi criado para expandir consciência. E essa expansão não acontece de forma brusca. Ela acontece passo a passo, nível por nível, vida após vida. Quando o ser humano observa o universo pela primeira vez, a sensação inicial costuma ser de imensidão e mistério. Galáxias se afastando, estrelas nascendo e morrendo, planetas girando em perfeita regularidade. À primeira vista, tudo parece grandioso demais para ser compreendido. Mas quando o olhar se aprofunda, algo se revela com clareza surpreendente. O universo não é caótico. Ele é ordenado. E ordem não surge do acaso. A presença de leis, padrões e estruturas aponta para a inteligência. Onde existe organização consistente, existe intenção. O livro de Urantia apresenta essa ordem não como um acidente cósmico, mas como a expressão natural de uma fonte consciente. O universo não funciona apesar de Deus. Ele funciona porque Deus é inteligência ativa. A diferença entre ordem e controle. É importante compreender uma distinção fundamental. Ordem não é controle absoluto. Muitos imaginam que, se existe uma inteligência divina, tudo deveria ser rigidamente predeterminado. Mas a realidade apresentada aqui é mais refinada. A fonte estabelece leis, não marionetes. Ela cria estruturas, não prisões. Ela sustenta possibilidades, não destinos fechados. As leis do universo não são correntes. São caminhos.
Elas garantem estabilidade suficiente para que a liberdade possa existir. Sem leis, tudo seria imprevisível. Com leis excessivamente rígidas, nada poderia evoluir. A inteligência divina equilibra esses dois extremos. As leis como expressão da mente divina. As leis físicas, energéticas e espirituais não são decretos arbitrários. Elas são a forma pela qual a mente divina se expressa de maneira acessível à criação. Gravidade, energia, movimento, causa e efeito. Tudo isso são manifestações de uma lógica profunda que sustenta a realidade. Mas além das leis físicas, existem leis mais sutis, que regem a consciência, o crescimento da alma e a evolução espiritual. Nada cresce sem esforço. Nada amadurece sem experiência. Nada se torna sábio sem vivência. Essas leis não punem. Elas ensinam. Um universo que favorece o crescimento. Outro ponto essencial apresentado pelo livro de Urântia é que o universo não é neutro em relação ao bem. Ele favorece o crescimento, a integração e a evolução. Isso não significa ausência de sofrimento. Significa presença de sentido. Os desafios não existem para destruir. Existem para desenvolver. Cada estágio da existência oferece exatamente o tipo de experiência necessário para o amadurecimento daquele nível de consciência. Nada é aleatório. Nada é desperdiçado. Mesmo aquilo que parece injusto ou sem sentido à primeira vista, quando observado em uma perspectiva maior, revela-se parte de um processo mais amplo. Inteligência não é frieza. Muitos confundem inteligência cósmica com frieza mecânica. Mas a inteligência apresentada aqui é profundamente relacional. A fonte não administra o universo como uma máquina. Ela o sustenta como um organismo vivo. Existe interação. Existe adaptação. Existe resposta. A realidade não é estática. Ela é dinâmica. Cada escolha consciente de um ser vivo influencia sua trajetória. Cada decisão moral molda o crescimento da alma. A inteligência divina não anula essas escolhas. Ela as incorpora. O propósito maior da criação. Se existe ordem, se existe inteligência, então existe propósito. Mas esse propósito não é a obediência cega. Não é a perfeição imediata. Não é a ausência de erro. O propósito da criação é o crescimento consciente. A fonte cria seres capazes de escolher, experimentar, errar, aprender e evoluir. E esse processo não é apressado. Ele respeita o tempo, o ritmo e a individualidade de cada consciência. Você não foi criado pronto. Você foi criado capaz de se tornar. A evolução como método divino. A evolução não é uma falha do sistema. Ela é um método. A criação não surge completa. Ela se desenvolve. Desde partículas subatômicas até consciências espirituais elevadas, tudo passa por estágios. Cada nível prepara o próximo. Cada experiência constrói a base da seguinte. Isso significa que imperfeição não é pecado. É ponto de partida. Erro não é condenação. É oportunidade de ajuste. A fonte não espera perfeição imediata. Ela espera sinceridade no crescimento. O tempo como aliado, não como inimigo. No universo apresentado pelo livro de Urântia, o tempo não é um castigo. Ele é um recurso. O tempo permite aprendizado gradual, amadurecimento real, integração de experiências. Sem tempo, não haveria escolha consciente. Tudo seria instantâneo e superficial. O tempo dá profundidade à existência. Cada momento vivido com consciência contribui para algo maior, mesmo quando isso não é percebido imediatamente. Ordem sem rigidez, liberdade sem caos. Aqui está um dos maiores equilíbrios da criação: ordem suficiente para sustentar a realidade, liberdade suficiente para permitir crescimento. A fonte não teme a liberdade. Ela a utiliza como instrumento de evolução. Cada ser é convidado a participar ativamente do próprio desenvolvimento. Não como uma obrigação, mas como uma possibilidade. O universo como uma escola viva. Nada no universo existe apenas para funcionar. Tudo existe para ensinar. Cada relação ensina algo. Cada desafio revela algo. Cada conquista integra algo. O universo inteiro é um ambiente de aprendizado progressivo. E cada consciência ocupa exatamente o nível que corresponde ao seu estágio atual. Ninguém está atrasado. Ninguém está adiantado.
Cada um está onde precisa estar para aprender o que precisa aprender. À medida que a compreensão da ordem e da inteligência do universo se aprofunda, surge uma pergunta inevitável no coração humano: se a fonte é tão vasta, tão infinita, tão abrangente, qual é o meu lugar nisso tudo? Essa pergunta não é pequena. Ela é central. Muitas visões espirituais falham exatamente aqui. Elas falam de um absoluto tão distante que o indivíduo parece insignificante, quase irrelevante. Mas a revelação apresentada no livro de Urântia segue na direção oposta. Quanto maior é a fonte, maior é o valor que ela atribui ao indivíduo. O infinito não anula o particular. Ele o sustenta. O valor eterno da personalidade. Um dos ensinamentos mais profundos desta revelação é a afirmação de que a personalidade individual possui valor eterno. Você não é apenas uma função biológica. Não é apenas um corpo temporário. Não é apenas um estágio passageiro da evolução material. Você é uma identidade consciente. E identidade consciente não é descartável. A fonte cria personalidades não para usá-las, mas para relacionar-se com elas. Isso significa que cada ser é desejado, reconhecido e conhecido. Nenhuma vida é anônima. Nenhuma consciência é invisível. Nenhuma experiência sincera é ignorada. Deus conhece você. Essa afirmação pode parecer simples, mas suas implicações são profundas. Conhecer não significa vigiar. Conhecer não significa julgar. Conhecer não significa controlar. Conhecer, nesse contexto, significa compreender plenamente quem você é, quais são suas limitações, seus potenciais, suas lutas e suas possibilidades de crescimento. A fonte não se surpreende com seus erros. Ela não se decepciona com suas quedas. Ela não se afasta quando você falha. Ela a acompanha. Isso muda radicalmente a relação entre o ser humano e o divino. Não existe um tribunal esperando para condenar. Existe uma presença esperando para orientar. A proximidade que não invade. Outro ponto essencial precisa ser compreendido: a proximidade da fonte não viola sua liberdade. Deus não invade a mente humana. Não impõe pensamentos. Não obriga decisões. A presença divina respeita profundamente a autonomia do indivíduo. Ela se manifesta como um convite constante, não como uma ordem. Essa proximidade é silenciosa, sutil, paciente. Ela age como uma bússola interior, apontando direções, mas permitindo que você escolha se vai segui-las ou não. A dignidade do livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é apenas uma permissão. É uma dignidade. Ao permitir que você escolha, a fonte reconhece sua capacidade de crescimento real. Sem escolha, não existe mérito. Sem liberdade, não existe amor autêntico. Cada decisão moral, cada escolha ética, cada momento em que você age com consciência, constrói algo que não pode ser tirado de você, experiência real. Essa experiência molda a alma. O crescimento não é competição. No universo apresentado aqui, não existe competição espiritual. Ninguém precisa ser melhor do que o outro. Ninguém precisa chegar antes. Cada ser cresce em seu próprio ritmo. Cada consciência amadurece de acordo com suas experiências. Comparação gera ansiedade. Consciência gera paz. A fonte não compara. Ela acompanha. O erro não rompe a relação. Talvez uma das ideias mais libertadoras desta revelação seja esta: o erro não rompe sua conexão com a fonte. O erro ensina. O erro revela limites. O erro aponta ajustes necessários. A única coisa que realmente interrompe o crescimento é a recusa consciente de aprender. Enquanto houver sinceridade no coração, a jornada continua. A fonte não espera perfeição. Ela espera honestidade interior. A presença que transforma, não condena. A proximidade divina não tem como objetivo apontar falhas, mas despertar potencial. Quando você sente o impulso de agir com mais compaixão, mais verdade ou mais responsabilidade, esse impulso não vem do medo. Ele nasce da influência dessa presença interior. Ela não diz, você deve. Ela sugere, você pode se tornar. Essa diferença muda tudo. A vida como diálogo. A relação entre o ser humano e a fonte não é um monólogo. É um diálogo silencioso. Cada experiência vivida é uma resposta. Cada escolha consciente é uma fala. Cada momento de reflexão é uma escuta. A vida inteira se torna um processo de comunicação entre a consciência individual e a consciência universal.
Nada em você é irrelevante. Se existe algo que precisa ficar claro nesta porção, é isto: nada do que você vive é irrelevante. Nada do que você sente é inútil. Nada do que você aprende é desperdiçado. Cada fragmento da sua experiência contribui para algo maior do que você pode perceber agora. Você não está perdido. Você está em processo. À medida que a consciência humana amadurece, surge uma percepção cada vez mais clara: a vida não é apenas uma sequência de eventos externos. Existe algo acontecendo dentro. Algo silencioso, contínuo e profundamente significativo. O livro de Urantia revela que a conexão entre a fonte e o indivíduo não acontece apenas de forma cósmica ou distante. Ela acontece no nível mais íntimo da experiência humana, a mente. E é aqui que um dos conceitos mais profundos dessa revelação começa a se manifestar. A presença interior não é imaginação. Ao longo da história, muitas pessoas sentiram uma orientação interna, uma intuição que aponta para escolhas mais elevadas, um chamado silencioso para agir com verdade, justiça e amor. Durante muito tempo, isso foi interpretado de diferentes formas: consciência moral, voz interior, inspiração divina. O livro de Urantia apresenta uma compreensão mais profunda. Essa orientação não é fruto da imaginação. Ela não é condicionamento social. Ela não é apenas instinto. Ela é a presença direta da fonte na mente humana. Essa presença não substitui seus pensamentos. Ela não controla sua vontade. Ela não fala em palavras. Ela atua como um foco silencioso de verdade. A mente como ponto de encontro. A mente humana não é apenas um produto do cérebro físico. Ela é o campo onde o material e o espiritual se encontram. Por um lado, a mente processa experiências sensoriais, emoções e memórias. Por outro, ela é capaz de captar valores, significados e verdades que transcendem o imediato. É nesse ponto de interseção que a presença divina atua. Ela não interfere nos pensamentos comuns. Ela se manifesta quando você escolhe refletir, quando busca sentido, quando deseja crescer. O surgimento da alma. Aqui entramos em um conceito fundamental: a alma. Segundo essa revelação, a alma não nasce pronta. Ela é construída. A alma surge da cooperação entre a mente humana, com sua capacidade de escolher, e a presença divina, com sua orientação silenciosa. Cada escolha sincera pelo bem, pela verdade e pela justiça contribui para o crescimento da alma. Cada decisão consciente fortalece essa dimensão interior que transcende o corpo físico. A alma é o registro vivo da experiência consciente. A alma como identidade e informação. Você não nasce com uma alma completa. Você nasce com o potencial de desenvolvê-la. A alma cresce à medida que você integra experiências, aprende com erros e escolhe valores mais elevados. Ela é moldada pelo significado que você atribui à vida. Isso significa que ninguém perde a alma por falhar. Ninguém a destrói por errar. A alma só deixa de crescer quando a consciência se fecha completamente à verdade. A presença não força a evolução. Outro ponto essencial precisa ser compreendido: a presença interior não obriga ninguém a evoluir. Ela sugere. Ela inspira. Ela espera. Você pode ignorá-la. Pode resistir. Pode se afastar. E mesmo assim, ela permanece. Não como punição, mas como possibilidade constante. A fonte não abandona. Ela respeita. O conflito interior como sinal de crescimento. Muitas pessoas interpretam conflitos internos como fraqueza. Mas, segundo essa visão, o conflito é sinal de crescimento. Quando surge uma tensão entre o que você é e o que você pode se tornar, algo está se movendo. A indiferença é estagnação. O questionamento é evolução. O desconforto não é inimigo. Ele é convite. A cooperação consciente. O crescimento espiritual não acontece automaticamente. Ele depende de cooperação. Quando você escolhe refletir antes de agir, quando busca compreender em vez de reagir, quando prefere a verdade ao conforto, você está cooperando com essa presença interior. Essa cooperação não exige rituais complexos. Não exige dogmas. Não exige intermediários. Ela exige sinceridade. A construção de algo eterno. Tudo o que é físico é temporário. Tudo o que é material se transforma. Mas a alma, construída pela experiência consciente, carrega valor eterno. Nada do que você aprende com honestidade se perde. Nada do que você vive com significado desaparece.
A alma é a ponte entre o agora e o que vem depois. A vida ganha novo sentido. Quando essa compreensão se aprofunda, a vida deixa de ser apenas sobrevivência. Cada momento passa a ser uma oportunidade de crescimento. Nada é trivial. Nada é insignificante. Até as experiências mais simples podem contribuir para algo maior quando são vividas com consciência. Chegamos ao ponto em que todas as ideias apresentadas nesta primeira parte começam a se integrar em uma única compreensão. A existência não é aleatória, a consciência não é um acidente, e a vida não é um intervalo vazio entre o nascimento e a morte. Tudo o que foi revelado até aqui aponta para uma verdade central: viver é participar conscientemente de um processo maior. A fonte cria, sustenta, orienta, mas não substitui a experiência individual. A jornada da existência não é algo que acontece fora de você. Ela acontece através de você. A vida como caminho de retorno consciente. A criação não é apenas um movimento de expansão que parte da fonte. Ela também é um movimento de retorno. Não um retorno físico. Não um retorno imposto. Mas um retorno consciente. Cada experiência vivida com significado, cada escolha feita com sinceridade, cada valor integrado à consciência, aproxima o indivíduo da fonte que lhe deu origem. Esse retorno não é obrigação. É consequência natural do crescimento. Assim como uma criança amadurece e passa a compreender melhor seus pais, a consciência amadurecida passa a compreender melhor a fonte. Deus não cria para ser adorado, mas para ser compreendido. Talvez essa seja uma das maiores rupturas com visões espirituais baseadas no medo. A fonte não cria seres para exigir devoção. Ela cria consciências para compartilhar realidade. A verdadeira espiritualidade não é submissão. É alinhamento. Não é medo de errar. É desejo de compreender. Não é fuga do mundo. É participação consciente nele. O significado oculto das experiências humanas. Cada aspecto da vida humana ganha novo significado quando observado à luz dessa revelação. O sofrimento deixa de ser punição e passa a ser desafio de aprendizado. O erro deixa de ser condenação e passa a ser ajuste. A dúvida deixa de ser fraqueza e passa a ser busca. Nada do que você vive é desperdiçado quando a consciência. Até mesmo os momentos de silêncio, de confusão e de aparente estagnação fazem parte do processo. A fonte não tem pressa. Ela trabalha com eternidade. A morte não é um fim. Embora esta parte não aprofunde ainda os estágios posteriores da existência, uma coisa já pode ser compreendida com clareza: a morte não é o oposto da vida. Ela é apenas uma transição. Se a alma é construída pela experiência consciente, então aquilo que realmente importa não é o corpo que se vai, mas o significado que permanece. A vida não termina. Ela muda de fase. E essa mudança não acontece por merecimento externo, mas por crescimento interior. O chamado ao despertar consciente. Ao longo de toda a história humana, sempre houve indivíduos que sentiram que a vida precisava ser mais do que sobreviver, acumular e repetir padrões. Esse sentimento não é rebeldia. É memória. Memória de que você veio de algo maior. Memória de que você faz parte de algo mais amplo. Memória de que a consciência foi feita para crescer. O despertar não acontece de uma vez. Ele acontece em camadas. Cada compreensão integrada amplia a percepção. Cada escolha consciente fortalece a alma. Você não está sozinho no universo. Se existe uma mensagem essencial para encerrar esta parte 1, ela é esta: você não está sozinho. Não está perdido. Não está abandonado. Não está esquecido. Existe uma inteligência que sustenta o universo. Existe uma presença que acompanha sua consciência. Existe um propósito que se revela passo a passo. Você não precisa acreditar cegamente. Você precisa experimentar conscientemente. A parte 1 se encerra, a jornada continua. Tudo o que foi apresentado até aqui é apenas o fundamento, a origem, a base. Nos próximos capítulos desta série, o universo começará a se revelar em sua estrutura viva. Como a criação é organizada, como a inteligência se manifesta em níveis, como mundos, seres e consciências cooperam nesse grande projeto. Mas nada disso faria sentido sem esta base inicial, a compreensão de que tudo nasce da fonte, é sustentado por ela, e caminha, conscientemente, de volta a ela. Se esta mensagem ressoou em você, não ignore esse chamado interior. A jornada do despertar começa sempre com um passo simples: a disposição de compreender.
A parte 1 termina aqui. Mas o caminho apenas começou. Se este conteúdo tocou algo dentro de você, não ignore esse chamado. Conhecimento verdadeiro não é apenas informação, é lembrança. Se você sentiu clareza, expansão ou até desconforto ao ouvir esta mensagem, isso é sinal de que sua consciência está despertando para algo maior. Aqui no Códigos da Nova Terra, nós não seguimos dogmas. Nós revelamos códigos. Nós ativamos consciência. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com pessoas que você sente que estão prontas para esse nível de entendimento. A próxima parte desta série vai revelar a arquitetura do cosmos, os universos, as hierarquias da criação e como tudo isso se conecta diretamente com a sua existência. A jornada continua. E se você está aqui, é porque já faz parte dela. Existe um tipo de conhecimento que não serve apenas para informar. Ele serve para lembrar. Se você chegou até este conteúdo, provavelmente já percebeu que a realidade vai muito além do que nos foi ensinado pela educação tradicional, pela religião dogmática ou pela ciência fragmentada. Para lhe ajudar, desenvolvemos um e-book sobre todo esse ensinamento. Deixarei um link para adquirir o seu no primeiro comentário fixado. Este e-book não foi criado para curiosos ocasionais. Ele foi criado para quem sente o chamado de avançar. O que este e-book realmente entrega? Este material é uma decodificação profunda e acessível dos grandes temas que estruturam a existência. A origem da criação e da consciência. A arquitetura do cosmos, universos, superuniversos e mundos habitados. O propósito da vida humana dentro de um plano maior. A relação entre consciência, alma e evolução. Porque a Terra é um mundo de aprendizado intenso. Como o universo é governado por inteligência sem tirania. O papel real do ser humano na expansão da criação. Tudo isso explicado em linguagem clara, fluida e profunda, sem dogmas, sem religião imposta, sem misticismo vazio. Porque este e-book é diferente. A maioria dos conteúdos espirituais fala em fragmentos. Mistura crença com opinião. Não oferece estrutura. Não conecta o indivíduo ao todo. Este e-book faz o oposto. Ele apresenta estrutura, coerência, progressão de entendimento, integração entre ciência, espiritualidade e consciência. Você não apenas lê, você compreende. E ao compreender, algo muda. Para quem este e-book foi criado? Este material é para você que sente que nasceu para algo maior. Percebe que a vida não é apenas sobreviver. Busca espiritualidade sem medo e sem submissão. Quer entender o universo sem perder o senso crítico. Sente que a consciência humana está em transição. Quer caminhar com clareza, não com crença cega. Se você procura respostas prontas, este e-book não é para você. Se você busca expansão real de consciência, ele é essencial. Um aviso importante. Este e-book não promete salvação, iluminação instantânea ou atalhos fáceis. Ele oferece algo mais raro: clareza. E clareza transforma tudo. Sua forma de viver, sua forma de pensar, sua forma de sentir, sua forma de enxergar a si mesmo. Depois desse conteúdo, você não volta a olhar o universo, nem a sua própria vida, da mesma maneira. Porque isso é urgente agora. Vivemos um momento único na história humana. Velhos sistemas estão ruindo. Velhas narrativas estão sendo questionadas. A consciência coletiva está em transição. Quem não compreender esse movimento ficará confuso, com medo e perdido. Quem compreender, se posiciona. Este e-book foi criado para quem escolhe compreender. Códigos da Nova Terra. Este material não é apenas um livro. É uma chave. Uma chave para entender o lugar da humanidade no cosmos. Alinhar sua consciência com um propósito maior. Caminhar com menos medo e mais sentido. Se este conteúdo chegou até você, confie. Não foi por acaso. Garanta seu e-book e aprofunde-se no conhecimento que está moldando a nova consciência humana. Códigos da Nova Terra. O conhecimento que não impõe crenças, ativa lembranças.